Bom dia, igreja! Bom dia, gente linda do meu coração que sai do outro lado. Que prazeroso é nós estarmos mais uma vez reunidos e juntos para nós cantar, para nós estudarmos. Que alegria imensa que Deus dá para nós, não é verdade? Tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus falou com você durante o estudo dessa madrugada. Louvado seja Deus. Estou muito feliz e espero que você tenha se acordado com muita alegria no seu coração, com a vontade de vencer o seu dia pelo poder de Jesus. Acredite nisso pelo poder do Senhor Jesus. Que coisa boa é nós estarmos juntos, mas antes de nós ajoelharmos e falar com a majestade do céu, eu gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas que têm nos acompanhado aqui no Ano Bíblico, que têm compartilhado esse vídeo, material para outras pessoas. Louvado seja Deus pela tua vida que está compartilhando. Continua compartilhando cada conteúdo que é postado no YouTube. Faça com que outras pessoas possam conhecer a verdade do Senhor Deus. Mas eu gostaria de mandar um abraço muito especial para Maria Ângela. Ela disse que estou tão agradecida pelo ano bíblico e agradece toda a escola. Você agora faz parte da nossa família pela graça e o poder do Senhor Jesus. Gostaria de mandar um abraço também para Leila Gomes. Ela está pedindo oração para a vida dela e para a vida espiritual dela também. Então, pode ter certeza que nós aqui do outro lado vamos estar orando por você. Acredite que a oração será atendida diante do santuário do nosso Deus. Também um abraço para Luzia Gomes. Luzia Gomes pede um abraço para a sua vida. Pode ter certeza que nós vamos orar pela sua vida também, tá bom? E também pelo Francisco Lopes, que é lá de Goiânia. Ele pede um abraço para você, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de poder durante este dia. E para nós e chegar diante do trono de Deus, vamos ajoelhar e falar com o Senhor. Eu convido você aí do outro lado para que nós possamos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos lá? Querido bom Deus, eterno Pai, que prazeroso, Senhor Jesus, estar todas as manhãs diante da Tua presença, estudando a Tua palavra, Senhor Deus, e tirando grandes lições para a nossa vida. Quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor Deus abençoe cada um desses que estão assistindo o Ano Bíblico, desses que estão ali, meu Pai do céu, querendo, sentindo o anseio de aprender cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa tocar no coração deles, que eles possam, Senhor Deus, colocar verdade na sua vida, não só isso, mas espalhar para outras pessoas também, Senhor. Nos fortalece pelo Teu poder no dia de hoje, que o nosso dia de hoje seja dia para vencer pelo poder de Jesus. Esteja conosco, Pai, nesse momento queremos louvar o Teu santo nome. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Fica conosco agora, já te agradecendo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, depois de nós termos falado com a majestade do céu, vamos cantar com o hino 231, Trabalhar e Orar. Vamos lá? Salvador, e ninguém
Muito bem, é muito importante trabalhar e orar, que esse hino possa encher seu coração e que você possa meditar no que nós louvamos, Senhor Deus. Mas chegou um momento muito bom que eu gosto muito, que é decorar a palavra do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas hoje eu acordei com um hino que já decoramos na nossa mente e eu louvo a Deus porque como é bom acordar com um texto bíblico na cabeça. Vamos ver se você sabe o que é esse texto que eu estou falando. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar. Você sabe qual é esse texto? Você sabe? Eu terminei aqui para você pensar. Qual é esse texto que você já decorou? E hoje nós vamos falar o texto que está lá em 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Eu gosto muito desse texto porque diz, porque Deus é que disse que das trevas resplandecesse a luz. Vamos decorar junto? Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Muito importante esse texto. Decore ele, vá decorando. Continue para que você possa, no outro dia, acordar com esse texto na sua memória. Vamos ficar com o estudo. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Mas a minha alegria é pelo que estudamos hoje. Eu estou muito feliz pela leitura de hoje. E confesso que me sinto privilegiada de poder falar de tal assunto. Que coisa tão gostosa, né? Estou vendo o rosto aqui de todo mundo assim, ó, radiante pelo que leu na madrugada de hoje. E nós estivemos lendo na Bíblia, Mateus capítulo 26 e 27 e também o capítulo 28 do 1 ao 15. E lemos no Desejado de Todas as Nações o capítulo 81, o Senhor ressuscitou. E nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Cristo.
E é muito legal pensar que na sexta-feira nós falamos sobre a morte de Jesus, o está consumado. No sábado falamos do repouso de Jesus e agora no domingo estamos falando da sua ressurreição. Eu tenho certeza que o estudo da vida de Jesus, os últimos momentos da vida de Jesus, foi uma providência de Deus para que nós pudéssemos nos maravilhar e encher o nosso coração com informações tão gloriosas. Mas o estudo de ontem falou que Jesus repousava tranquilo, descansava depois de longas horas de vergonha, longas horas de zombaria, de tortura, de dor. Agora ele descansava, repousava no sepulcro de José. Que coisa tão linda! O sábado foi um sábado muito difícil. Lentamente aquele sábado havia passado. Os discípulos estavam tremendamente arrasados, escondidos, atemorizados e nem se lembravam que Cristo havia dito que no terceiro dia ele ressurgiria. Os sacerdotes não tinham paz. Não havia paz no coração daqueles que pensavam ter triunfado ao ter matado Jesus. Não havia paz, não havia tranquilidade, havia angústia, preocupação, porque aquele Messias, ou dizendo aquele impostor, havia dito que ressurgiria. Nós precisamos bolar um plano para que ele não saia daquele túmulo. E lá estavam os anjos, na expectativa, olhando, porque o sábado estava se findando e estava se aproximando a hora da ressurreição do Filho de Deus. Eles estavam na maior ansiedade. Eu fico imaginando o céu na maior anseio, esperando quando será a hora, que Jesus ressurgirá, quando será? Mas a ordem tinha que vir de onde? De onde? Do Pai. Era o Pai que dava a ordem. E os anjos estavam atentos, só esperando a ordem do Pai para ressuscitar, para dar a voz de comando na realidade, para dar a voz de comando à ressurreição de Cristo. Imagina só, e lentamente o dia havia se passado. Lentamente. Mateus capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve o quê? Um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Eu imagino que lá no céu, todos os anjos estavam esperando a ordem e de repente Deus chama Gabriel. Gabriel, aquele que assumira a posição de Lúcifer no céu. E ele fala: Gabriel, eu tenho uma missão para você. Imagina o coração do anjo Gabriel. Imagina como deve ter ficado. A primeira vez na vida de um anjo presenciando tal cena, de ver o Filho de Deus ressurgindo. Imagina isso. Como deve ter sido para Gabriel viver essa experiência de cumprir uma missão tão gigantesca. E lá estava Gabriel com sua armadura, com sua presença poderosa, vindo em direção à terra, ansioso para dar a voz de comando, para dar o recado do Pai para o Filho. E quando ele desce, diz que por onde ele passa há uma forte luz, que a luz provém de onde? Do Pai. A luz provém do trono do Pai. E por onde ele passa há uma grande luz e um grande terremoto acontece. Na tumba não havia apenas Jesus descansando. Estavam lá os 100 soldados, que de maneira muito patética estavam ali protegendo o corpo de Jesus. Mas também havia outros seres que estavam presentes no local. Olha só o que o Desejado de Todas as Nações diz no primeiro parágrafo. Diz que havia vigias invisíveis ali estavam também. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Hostes de quê? Anjos maus.
houvesse sido possível, e o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o aguardavam, esperando no momento de saudar o príncipe da vida. Havia ali 100 soldados, mas também havia ali um exército de anjos maus protegendo para impedir que o túmulo fosse aberto. Mas também havia as hostes celestes, aguardando o momento em que o príncipe da vida iria ressurgir. E lá vem Gabriel, vindo com a ordem do Pai. E quando ele chega, a terra toda estremece. Que glorioso! Que glorioso deve ter sido ver isto, porque os soldados viram isso. Os soldados viram todas essas cenas. E aí diz, Desejado continua dizendo no terceiro parágrafo, diz que o parágrafo começa assim, ó: onde está, sacerdotes e príncipes, o poder de vossa guarda? Onde está? Bravos soldados que nunca se atemorizaram diante do poder humano, são agora o quê? Cativos, aprisionados, sem espada nem lança. O rosto que contemplam não é de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. For aquele que nas colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo. A terra treme à sua aproximação. Fogem as hostes das trevas, e enquanto ele rola a pedra, disse-ar que o céu baixara à terra. Os soldados o veem removendo a pedra como se fora um seixo. E ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Vem Jesus sair do sepulcro e ouve-no proclamar sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hoste angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Quantos anjos mesmo foram enviados para que toda a hoste de Satanás saísse correndo? Um único anjo do céu. Foi o suficiente para fazer com que os demônios fugissem, os soldados não resistissem e desse a ordem de comando: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. E Jesus sai de maneira poderosa daquele túmulo dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E o inferno treme, porque ali Satanás entende que chegou o fim do seu reino. Imagina isso. E ele fica furioso porque os demônios fogem da presença de um único anjo. A raiva no coração dele. Mas os demônios não podem resistir ao comando do Pai. Os demônios não podem resistir. E sabe, o verso 6 do capítulo 28, versos 5 e 6 me chama muito a atenção aqui de Mateus, capítulo 28. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Olha o que o anjo diz: ele não está aqui. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, e o túmulo estava vazio. Olha que interessante pensarmos sobre isso. Se você for visitar um dia o túmulo de Allan Kardec, na França, estará escrito assim: aqui jaz ossos mortais de Allan Kardec. Se você for na Índia visitar o túmulo de Buda, vai estar escrito assim, ó: aqui repousam os ossos mortais de Buda. Se você for ao túmulo de Maomé em Meca, estará escrito: aqui jaz os ossos mortais de Maomé. Mas se você for ao lugar onde colocar o corpo de Jesus, em Jerusalém, está escrito: ele não está aqui, pois ressuscitou. Amém. O túmulo está vazio. Glória ao nome de Deus. Que coisa maravilhosa.
É algo muito bom. É algo muito bom falar sobre isso. Falar do nosso Deus, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Mas, quando os soldados veem toda essa cena, o aspecto daquele anjo como relâmpago, Jesus saindo daquele túmulo, imagina como foi para os soldados olhar para a face de Jesus agora glorificado. Como foi para os soldados? O rosto que eles haviam cuspido, o rosto que eles haviam batido, que eles haviam dado uns socos, que eles haviam zombado, xingado, agora ali, em pé, na frente deles, depois de ter estado morto. Como deve ter sido aterrorizante para aqueles soldados. E eles ficam tão assustados, tão desnorteados, que eles saem por Jerusalém falando o quê? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele ressuscitou. Eles saem dando essa mensagem de boas novas. Os primeiros evangelistas. Imagina que coisa engraçada. Aí os sacerdotes escutam essa história e mandam chamar esses soldados, porque eles iam até onde? Eles iam para Pilatos. Eles iriam contar para Pilatos o que haviam visto. Mas os sacerdotes pegam eles primeiro no caminho. E fala assim, e aí, vem cá, me conta aí, que história é essa? Me conta. Eles contam toda a historinha para o sacerdote. Imagina isso para Caifás. O texto diz que Caifás emudeceu, ficou calado, paralisado. Imagina! Realmente ele era o Messias. Realmente ele era o Filho de Deus. A convicção, mais uma vez, sobreveio ao coração de Caifás. Mas pior ainda, a ressurreição de Cristo ia contra tudo aquilo que ele cria. Ia contra tudo o que ele queria. E diz que quando os soldados estão saindo, Caifás está ali paralisado, não consegue soltar uma palavra. Uma palavra ele não consegue soltar, até que ele consegue falar. Não, esperem, vocês não podem levar essa notícia. E aí eles compram o silêncio, compram a integridade dos soldados. Não, vocês não vão dizer que ele ressuscitou. Vocês vão dizer que vocês dormiram e que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Balela. Mentira tem perna curta e mentira mal contada, então. Porque qual seria o sentido? Qual seria o sentido dessa mentira? Aqui se enganaram os sacerdotes. Se enganaram. Como poderiam os soldados dizer que os discípulos tinham furtado o corpo enquanto eles dormiam? Se dormiam, como que podiam saber? Como é que eles viram se eles dormiram? E se houvesse realmente os discípulos roubado o corpo de Cristo, os sacerdotes não seriam os primeiros a cair em cima na cabeça dos soldados e dizer, vocês dormiram na hora? Eles iriam atestar contra a própria vida deles. Mentira mal contada. Mas aí eles compram o silêncio dos soldados, mas quando Pilatos tem a oportunidade de conversar com esses soldados, chama eles à parte e fala assim, me conta a verdade. Me conta toda essa história. Porque até então, o texto diz que Pilatos estava relativamente descuidoso. Ainda não tinha pesado no coração de Pilatos o que ele havia feito contra Cristo. Mas quando os soldados contam toda a história para Pilato, o texto diz no parágrafo que começa, entretanto, a notícia da ressurreição de Cristo fora levada a Pilatos. No finalzinho diz, antes de assim fazer, ele próprio interrogou particularmente os guardas. Estes, temendo pela própria segurança, não ousaram ocultar nada, e Pilatos tirou deles a narração de tudo quanto ocorrera. Não levou adiante a questão, mas desde aquele dia não houve muita paz para ele. Não houve mais paz para ele, para o coração de Pilatos. Não havia paz nem para Pilatos e nem para os sacerdotes, os que haviam matado Jesus. Não havia paz. Porque um erro chama outro erro, para você permanecer no erro. E o erro nunca traz paz. Eles viviam com medo, o texto diz que eles viviam com medo, não havia lugar seguro o suficiente, eles tinham medo de Jesus aparecer para eles tinham medo de encontrar Jesus, era uma coisa terrível. O erro nunca traz paz.
Mas agora chegou um momento muito lindo de falarmos, quando o texto fala com que poder Jesus saiu do túmulo. Qual era o poder que fez Cristo ressurgir? É muito lindo falar disso, porque o próprio Cristo, quando esteve em vida, ele disse assim: olha, ninguém tira a vida de mim, eu mesmo a dou e ainda torno a tomá-la. E o parágrafo que diz: quando foi ouvida no túmulo de Cristo a voz do poderoso anjo, dizendo: teu pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Por sua própria vida, Cristo ressurgiu. Provou-se então a verdade de suas palavras: dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então se cumpriu a profecia que fizera aos sacerdotes e príncipes: derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Sobre o fendido sepulcro de José, Cristo proclamara triunfante: eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser proferidas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. São dependentes depositários da vida de Deus. Do mais alto serafim ao mais humilde dos seres vivos, todos são providos da fonte da vida. Unicamente aquele que é um com Deus podia dizer: tenho poder para dar a vida e poder para tornar a tomá-la. Em sua divindade possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte. Assim você entende porque que quando Jesus revelou aos anjos o plano da redenção, eles disseram: não, por favor, Senhor, não vá, eu irei no teu lugar. Jesus disse: a vida de um anjo não é suficiente. Precisa ser divino. Precisa ser divino para morrer e ressurgir. Porque em Cristo havia vida própria. Em Cristo havia vida e por a sua própria vida ele ressurgiu. Que coisa maravilhosa. Mas ele não ressurgiu só. Ele ressurgiu com quem? Com as primícias. Com as primícias. Lembra que na morte de Jesus, sepulcros foram abertos e corpos foram lançados fora. Agora, esses corpos, na ressurreição de Cristo, quando ouvem a voz de Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, esses corpos despertam para a vida. Não para morrer novamente, agora para a imortalidade. Que espetacular. E esses próprios também deram um anúncio em Jerusalém: ei, ele ressurgiu, e nós ressurgimos juntamente com ele. Imagina só como deve ter sido isto. As pessoas verem, porque o texto diz que essas pessoas que ressurgiram foram pessoas que foram fiéis a ponto de darem a sua própria vida pelo Evangelho. Eram fiéis. E agora, assim como Cristo ressurge e representa as primícias dos que dormem, essa é a maior garantia. Essa é a maior garantia que a ressurreição ela é real, verdadeira e que ocorrerá na volta de Jesus. Amém. O penhor, o nosso penhor está na ressurreição de Cristo e das primícias daqueles que foram fiéis e subiram com Jesus na sua ascensão. Subiram com Jesus, não mais para ver a morte e viver eternamente. Pensa nisso, que coisa gloriosa. A morte de Jesus cumpre a cruz antes da cruz. O que é isso? Antes da cruz acontecer, a cruz já tinha sido revelada para o povo de Israel. Quando você pega as festas, você analisa a cruz cumprindo exatamente cada festa do povo judeu. A Páscoa, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Os pães asmos, que não há fermento, não há dolo, não há pecado, é puro, santo. E as primícias, que caíam exatamente no dia que Jesus ressurgiu. E sabe uma coisa interessante do dia das primícias? Todas as festas você vai encontrar
A Bíblia trazendo assim, é santa convocação. Obras servis não fará. É santa convocação, é solene, é um dia de descanso. O único dia que não há esse registro das primícias. É o único dia que não era dia de descanso e repouso. Não é interessante isso? É o único dia que não tem essa informação. E no domingo, Jesus ressurge cumprindo a festa das primícias. Aqui estão os primeiros frutos do meu trabalho. Os primeiros. E os primeiros é o penhor de que haverá outros. Haverá outros. Há segurança. Tudo já foi cumprido, exatamente cumprido. E continuará se cumprido conforme Jesus já nos disse. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Eu fiquei pensando nessa frase. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Talvez a nossa maior inimiga hoje seja a morte. Quem consegue controlar ela? Quem consegue controlar a morte? Ninguém. Jesus, a Maria está dizendo aqui, Jesus. A nossa maior inimiga, mas para o crente, pouca importância. Cristo fala dela como se fora de pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca provará a morte. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A voz que bradou da cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Glória, glória, glória a Deus. Talvez nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise e de fins dos tempos, o coração da gente se aperta por tanta tristeza. E às vezes nós não sabemos como lidar com o nosso maior inimigo, que é a morte. Quem pode detê-la? Na realidade, eu quero que você tenha essa esperança no seu coração. Tenha essa esperança que a morte não é apenas um sono, um momento de silêncio, um momento de escuridão. Porque Cristo vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele ressurgiu, porque Ele vive, eu também viverei. E a morte será tragada. Haverá um fim para a morte. E ela nunca mais haverá. E pela ressurreição de Cristo nós temos essa garantia de que viveremos vida em abundância e vida eterna. Que você creia nisso. Que o seu coração se encha dessa certeza, dessa esperança que Cristo nos dá através da sua vida, através da sua história. Porque foi numa linda manhã. Foi numa linda manhã que Cristo ressurgiu. Numa linda manhã de domingo. Que o seu coração se encha com esse louvor da certeza que Cristo vive. E por isso eu posso crer no amanhã. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. É por isso que quando os anjos viram Jesus ressurgir, eles não tinham senão outra coisa a fazer, senão adorar aquele Cristo. E nós agora vamos adorá-lo através da oração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigada. Obrigada pelo plano da redenção. Obrigada porque Jesus veio a este mundo
morreu, padeceu, mas ressurgiu e vivo está. Glória ao teu nome, Senhor, porque isso nos dá oportunidade de vida eterna. É porque Jesus morreu e ressuscitou que nós temos a oportunidade de um dia estar contigo no céu. Que isso, Senhor Deus, esteja firmado em nossos corações, em nossos pensamentos. Não nos permita esquecer e nos desviarmos de fatos tão importantes, Senhor. Porque o túmulo está vazio, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós também viveremos. Glória ao teu nome, e nós louvamos o nome de Jesus e por isso oramos no nome dele. Amém. Obrigada por estar conosco. Que Deus te abençoe e até amanhã.